Fala galera, beleza? Aqui é o Davi, tá começando agora uma nova série aqui no canal chamada A Trajetória. Eu vou falar sobre times e seleções que ganharam títulos históricos como Copa do Mundo, Libertadores, Champions, e também vou falar sobre times também ou seleções que fizeram campanhas históricas e infelizmente foram eliminadas, ou que fizeram campanhas boas e chegaram na hora H, tomaram goleadas históricas. E não tem como começar essa série falando sobre o Brasil de 2014. Então eu vou falar sobre o Brasil de 2014, de super favorito a tomar um dos maiores vexames da história das Copas. Brasil que vinha de uma Copa das Confederações muito boa em 2013 com o Filipão, que já eu falo mais sobre ele. O Brasil que fez uma parte de grupos muito boa, ganhou da Itália de 4-2 com o show do Neymar, passou pelas semifinais dramaticamente pelo Uruguai com o show do Paulinho também, e na final brilhou mais uma vez a estrela do Neymar, que era na época uma das maiores promessas da história do futebol brasileiro, e ganhamos da Espanha por 3-0, gol de Neymar, 2 gols de Neymar e um gol do Fred, né? E a gente chegava para essa Copa sediando a Copa, né? Então o Brasil não precisou fazer as eliminatórias e vinha com uma expectativa muito grande, com os jogadores fazendo não só uma boa passagem pelo Brasil, mas fazendo um bom futebol na Europa também. Casos do próprio Neymar no Brasil, jogando pelo Santos, que depois da Copa ele iria para o Barcelona. Casos de Marcelo, que já era ídolo no Real Madrid, Thiago Silva, que já era ídolo no PSG. E a seleção era Júlio César no gol, não mais naquele auge que vinha na Inter de Milão. Daniel Alves, um dos maiores laterais direitos da década. Thiago Silva, que já era ídolo no PSG. E Davi Luiz, que estava jogando muito no Chelsea. Marcelo, lenda do Real Madrid, junto com o Paulinho, que estava buscando seu espaço no Tottenham, e Luiz Gustavo, que estava indo muito bem no Bayern de Munique. Oscar, que numa época pré-China jogava muito bem no Chelsea. Ramires, que não vinha mais no nível de 2010, 2011 no Chelsea, mas estava jogando bem no Chelsea. Fred, que sem dúvidas para mim foi um dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro. E obviamente a estrela dessa equipe, Neymar Júnior, que já estava no Barcelona nessa época, mas não havia sido apresentado oficialmente. Ele foi apresentado depois da Copa do Mundo. Ele que infelizmente teria uma lesão horrível e ficaria de fora do resto da Copa. E a gente começou jogando contra a Croácia e ganhamos de 3-1, 2 gols do Neymar e um gol do Oscar. A Croácia que abriu o placar com um gol contra do Marcelo, que isso deixou uma impressão bem negativa sobre a questão dos nossos zagueiros, que meio que não faziam um bom papel defensivo, faziam muito gol contra, não só pela seleção, mas pelos seus clubes também. E depois o Neymar deu um show, fazendo um gol de pênalti, um golaço de fora da área. O Oscar também, que fez um golaço lindo dentro de uma caneta e chutando também de fora da área, batendo de biquinho, foi um gol lindo. Chegamos para a segunda rodada para enfrentar o time do México. O México com um goleiro que na Copa do Mundo ele é melhor que qualquer goleiro da história, melhor que o Yashin, melhor que o Courtois, melhor que o Neuer, que é o Ochoa, cara. Em Copa do Mundo o cara vira o Sliderman, parece que não vai passar nada por ele, e foi o que aconteceu, né? Ele defendeu muito, defendeu a cabeçada do Neymar, assim, uma cabeçada que, cara, qualquer goleiro ia tomar. Eu acho o Courtois, o Neuer, não sei o Neuer, mas eu acho que o Courtois tomaria esse gol. E segurou o 0-0, e isso deixava uma pulga atrás da orelha, que isso reflete até nos dias de hoje. Com seleções mais fracas a gente sofre para ganhar, ou então a gente nem ganha, né? Então isso meio que foi um indício do que ia acontecer nos dias de hoje. E na terceira rodada, com o show do Neymar, nós ganhamos do Camarões de 4-1, 3 gols do Neymar. Isso que o torcedor brasileiro já tava maluco, achando, cara, Neymar vai ser o maior jogador da história, vai ganhar a bola de ouro. Spoiler, não. E assim, o Neymar fez 3 gols e depois o Fred acabou fazendo de cabeça o quarto gol, o Camarões, que descontou com o Matip.
Camarões, que na Copa de 2022 viria a vencer a gente por 1 a 0, o gol da Boubacar, com uma equipe jogando. E nas oitavas de final, a gente enfrentou o Chile, e um Chile assim que dava medo. Não era o Chile de hoje que enfrenta a Bolívia, por exemplo, e toma 3 a 0, ou então enfrenta o Peru e toma 5. Então assim, era um Chile muito bom na época, com jogadores muito bons como Alexis Sanches, o Pinilla, que foi um protagonista desse jogo, o Valdívia também, que era um ótimo jogador. E o Brasil abriu o placar com o Davi Luiz, e depois o Chile empatou com o próprio Pinilla, que no final mandou uma bola no travessão, que assim, a bola do travessão, assim, o coração do brasileiro já estava a sair por aqui, pela boca. E tem aquela icônica cena do Thiago Silva chorando, devastado psicologicamente, achando que a gente ia perder. Mas a gente ganhou nos pênaltis com o show do Júlio César, que agarrou 2 pênaltis, foi muito bem. E a gente passou do Chile nas oitavas para enfrentar a Colômbia nas quartas, que seria o último jogo que a gente havia jogado bem naquela Copa. A Colômbia, que a gente ganhou por 2 a 1, com um golaço do Davi Luiz de falta, para mim o mais bonito daquela Copa. Com o gol do Thiago Silva também, que havia sido suspenso e ficou de fora da semifinal. A Colômbia até que descontou com o James Rodrigues, mas não adiantou. E o Brasil havia ido para as semifinais, mas aí acontece uma das cenas mais tristes daquela Copa, que foi a entrada brutal do Zuninga para cima do Neymar, que deixou o Neymar de fora da Copa do Mundo, do resto da Copa, né? Infelizmente aquela cena me deu muita tristeza, apesar de que eu era pequeno, mas vendo no dia de hoje, eu pensando, deve ter sido muito ruim pro Neymar. E na semifinal, eu indo pra final, e na semifinal, o Brasil enfrentava a Alemanha no Mineirão, lotado, e mal sabia, nem um torcedor mais fiel imaginava o que estaria por vir. Sem Neymar e sem Thiago Silva, que foi suspenso no jogo contra a Colômbia, o Brasil simplesmente toma de 7 da Alemanha, 7 a 1. É um placar assim, que você olhando a seleção brasileira, nem nos tempos de 1930, que o Brasil era super desconhecido, você imaginaria que eles iriam tomar 7 a 1 da Alemanha. Parecia que a gente era, com todo respeito às outras seleções, um Haiti, uma Gana da vida. Então assim, deixa uma imagem muito negativa pros torcedores e pros jogadores, né? Davi Luiz, com aquela icônica foto dele chorando. O Dante, que ficou muito conhecido, como o Galvão Bueno falou, que ele conhecia os alemães, mas isso foi um fator para ele declinar na carreira depois, porque depois da Copa ele foi zoado pelos companheiros de Bayern de Munique muito, chegando quase a brigar com o Thomas Miller, e isso destruiu a carreira do Dante psicologicamente. Graças a Deus ele conseguiu se recuperar e é ídolo no Nice hoje. E também consagrando os jogadores da Alemanha, como Schürrle, Khedira, o Toni Kroos também. E ainda, para piorar o nosso vexame, a gente foi para a disputa de terceiro lugar e a gente tomou 3 a 0 da Holanda. Com show do Robben, show do Wijnaldum também, que fez gol, e o Sneijder também, jogando muito bem. E a gente acabou tomando 3 a 0 da Holanda e infelizmente a gente saiu daquela Copa com uma das maiores decepções, né? Porque a gente era muito favorito. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like. Esse ano eu vou fazer muitos vídeos desse. Então é isso. Deus abençoe vocês. É isso. Valeu e tchau.